Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Chico. Estou aqui para explicar o material digital na disciplina de História do Ensino Médio, disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula. Por isso, deixe suas dúvidas nos comentários e inscreva-se em nosso canal. O tema da aula de hoje é Das Cinzas à Paz. As origens históricas da ONU, aula 1, quarto trimestre, segunda série, História do Ensino Médio. Vamos lá? Hoje a gente vai falar então do fim da Segunda Guerra Mundial, organismos internacionais, ONU. A gente vai entender um pouquinho o que é a ONU, né? Quais são os órgãos que compõem a ONU e em que contexto histórico ela nasceu. Né? E aí o nosso material traz para a gente a seguinte reflexão para começar. Todos falam que são organismos internacionais ou organizações intergovernamentais. O que você sabe sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU? Quando foi criada e quais são os seus objetivos? E aí, como professor, você vai levantar hipóteses, né? Que são organismos internacionais, o que você sabe sobre a ONU, que a gente está vendo aqui a bandeira azul e branca aqui, né, com o mapa mundi, que é a bandeira da ONU. Né? E aí também traz um vídeo do YouTube para ajudar nessa reflexão. Ok? Depois o material traz para a gente o contexto histórico. Né? Antes da ONU, você tinha a Liga das Nações ali durante a Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, né, você tem um período entre guerras e o final da Segunda Guerra Mundial, há uma intenção de criar aí uma organização para evitar até um novo conflito. Né? Então aqui o material traz para a gente o foco no conteúdo, o contexto histórico. Né? Em fevereiro de 1945, a Segunda Guerra Mundial estava perto do fim, e naquele mesmo ano a gente vê aqui os três líderes, né, dos Estados Unidos, o presidente Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Churchill, né, o Winston Churchill, e o líder da União Soviética, Joseph Stalin, né, que se reuniram em Yalta, uma cidade soviética, para estar discutindo ali, né, como é que seria essa organização, né? Como é que reorganizariam o mundo quando a guerra terminasse. Tá? Depois o material continua, né? Vários acordos foram estabelecidos, mas houve três principais. O primeiro previa a formação de uma organização que reunisse países de todos os continentes para debater aí os problemas mundiais, evitando novas guerras. O segundo estabelecia a divisão da Alemanha em 4 setores, distribuídos entre os 3 países vencedores e a França, que seria ali depois a divisão da Alemanha, o Muro de Berlim, etc. O terceiro acordo determinava que os países do leste europeu teriam governos amigáveis com o da União Soviética. Esses países, Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia e Hungria, já estavam ocupados pelas tropas soviéticas, o Exército Vermelho, e eram geograficamente próximos à União Soviética. Aqui você tem um mapa, né, com a divisão aí da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. E, novamente, os três líderes aqui, o Joseph Stalin, o Truman, né, presidente dos Estados Unidos, e o Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, né, na Conferência de Potsdam, em 1945. 8 de maio de 1945 é a data formalmente reconhecida como o fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa data, porém, o Japão ainda não estava rendido. Em julho e agosto desse ano, os líderes dos 3 países se reuniram novamente em Potsdam, na Alemanha, né? Os 3 líderes aí. A reunião não foi amigável como a anterior. Churchill e Truman mostravam-se contrariados, né, em aceitar que os países do leste europeu tivessem governos simpáticos à União Soviética. Né? A origem ali da Guerra Fria, então essa geopolítica aí estava fervendo nesse momento. Né? Depois o material traz para a gente aí na prática,
para que o aluno, né, orientado pelo professor, leia a Carta das Nações. Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi criado aí a ONU. E a ONU ela era baseada na Carta das Nações, né? Então, diante da experiência de duas guerras mundiais do século XX, em que medida a criação da ONU pretendia oferecer diretrizes para que se evitassem novos conflitos? Registro por escrito, a partir do fragmento das Cartas das Nações. É material que traz para a gente alguns artigos aí da Carta das Nações, né? Artigo 1. Os objetivos das Nações Unidas são manter a paz e a segurança internacional, desenvolver relações de amizade entre as nações, realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas internacionais, né? Depois aqui o material traz para a gente também as origens da ONU, né? Que aconteceu ali por volta de 1942. Qual o objetivo principal da ONU, Organização das Nações Unidas? O principal objetivo era garantir um acordo entre os representantes de 26 nações para continuar a luta contra o eixo Alemanha, Itália e Japão na Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tinha um cartaz, né, cartaz criado em 43 pelo Escritório de Informação de Guerra dos Estados Unidos. As Nações Unidas lutam pela liberdade. Aqui, né, em 42, representantes dos países aliados se reuniram em Washington para assinar a Declaração das Nações Unidas, formalmente prometendo a cooperação para derrotar as forças do fascismo. E aí o material traz para a gente a reunião, aí, a assinatura da Carta da ONU, que aconteceu em 26 de junho de 45, né, pelos Estados Unidos. Ao final do conflito, né, da Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, para uma conferência internacional visando a assinatura de uma Carta das Nações Unidas. A União se consolidou no dia 24 de outubro desse mesmo ano, data oficial da criação da ONU, quando 51 nações ratificaram a Carta na condição de Estados-membros fundadores. Com a União consolidada, as nações se comprometiam a manter a paz depois do resultado catastrófico das duas grandes guerras e as relações amigáveis. A criação da ONU ainda pretendia trabalhar para erradicar a pobreza e melhorar as condições de vida de todos os habitantes do planeta, né? Aqui hoje a ONU consta com 193 Estados-membros que se reúnem em Assembleia Geral, com igual direito de voto. A sede das Nações Unidas está instalada em Nova York, mas é conhecida como território internacional, né? Também que o material traz para a gente, né, um vídeo da ONU, o que é e como funciona a ONU, né? Ok. Depois o material traz para a gente, quer aprender mais? Os principais órgãos das Nações Unidas são a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado da ONU. Todos foram estabelecidos sob a Carta da ONU quando a organização foi fundada em 1945, né? Vai trazer também uma proposta aí de pesquisa também. Você vai realizar aí junto com o professor e também outros vídeos aí para você aprofundar no tema, né? Eu coloquei aqui também alguns órgãos da ONU, né? Então você tem, quando tem Criança Esperança na televisão, a gente vê aí muito falar da Unesco, né? A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Você tem a PNUA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A OCM, né, a Organização do Comércio Mundial. Você tem a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Unicef, né, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e você tem também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né? Então são órgãos importantes, mostrando aí o quão a ONU é importante para o planeta, né? Depois, para finalizar a nossa aula, a gente tem uma questão do Enem, né? Enem 2019. Os objetivos da ONU, de acordo com o disposto no capítulo 1º da sua carta, são 4.
Primeiro, manter a paz e a segurança internacional. Segundo, desenvolver ações amistosas entre as nações, com base no respeito ao princípio de igualdade de direitos e autodeterminação dos povos. Terceiro, conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário. Quarto, ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns, né? Relações internacionais, Rio de Janeiro, ZAR. De acordo com os objetivos descritos, o papel do organismo internacional mencionado consiste em qual o objetivo da ONU, né? Qual o papel da ONU aí mencionado? Vamos lá, pensando. A. Regular o sistema financeiro global, mediar conflitos de ordem geopolítica, legitimar ações de expansionismo territorial, promover a padronização de hábitos de consumo e estabelecer barreiras à circulação de mercadorias. 5, 4, 3, 2, 1. A resposta correta é a B, barriga, né? Mediar conflitos de ordem geopolítica, né? Evitar aí uma nova guerra, novos conflitos no mundo. E aí, traz para a gente no material Quer Aprender Mais? Ele vai falar um pouquinho sobre o Conselho de Segurança, que é o órgão ao qual foi concedida a responsabilidade pela manutenção da paz e segurança internacional. É um questionamento, né? Será que o que a ONU, pelo menos, orienta, os países seguem, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 22, suscita várias questões sobre a atuação das Nações Unidas e a segurança mundial. Como a organização pode agir para parar uma guerra? Qual o papel do Conselho de Segurança? E aí traz para a gente pesquisar aí casos de guerra e conflitos no mundo, né? A gente está tendo aí, né, atualmente a questão da guerra, né, entre Israel e o grupo ali Hamas, né? E qual o papel da ONU nesse conflito também, para tentar evitar, né, mortes, né, e outros problemas ali naquela localidade, para a gente pensar. E aí finalizamos a aula, né? O que aprendemos hoje? Então compreendemos o contexto posterior à Segunda Guerra Mundial e sua relação com as origens da ONU, identificamos os valores e princípios fundamentais estabelecidos pela Carta das Nações Unidas, discutimos o papel da ONU na manutenção da paz e reconhecemos, né, os desafios enfrentados pela organização ao longo do tempo, sua relevância, sua importância no cenário global atual. O material traz para a gente aí, né, a proposta também na tarefa São Paulo. E hoje falamos então sobre a Organização das Nações Unidas, ONU, né, órgão que nasceu após a Segunda Guerra Mundial. A gente fica por aqui, um abraço, até a próxima. Tchau!